Show. Meus queridos, bom dia. Sejam bem-vindos a essa sexta-feira maravilhosa, né? Tá com cara de chuva, né, gente? Vai chover. Acho que esse final de semana, né? Tomara, né? Graças a Deus. Para dar uma diminuída nesse calor. Meus queridos, hoje vamos continuar o nosso assunto sobre lajes lisas. A gente iniciou ontem ao final da aula. Hoje eu vou mostrar algumas coisas legais para vocês, tá? Antes de mostrar, no entanto, pessoal, eu queria comentar com vocês em relação ao trabalho de casa, tá? Ontem eu postei para vocês esse trabalho aqui, tá? Ele é um trabalho diferente do semestre passado, tudo bem? Então não copiem a resolução do semestre passado, tá bom, pessoal? É diferente, ok? Então eu quero que vocês somente, gente, dimensionem a laje, tá? É uma laje nervurada que ela é simétrica. Então vocês não precisam calcular as nervuras em direções diferentes, não precisa. O levantamento das cargas também vai ser mais fácil, tudo bem? O que eu preciso que você faça, né? Dimensione uma nervura somente, né? Com base naquelas correções que nós fizemos. Você vai perceber aqui que o lambda é 1, né? Então, ele sendo 1, quer dizer que a nossa laje ela é armada em duas direções, tá? E aí a gente vai usar a teoria das placas, tá? Para calcular. Tudo bem? Então, para determinar os momentos solicitantes, lembrar de fazer aqueles cálculos das tabelas de Marcos, tá? Eu deixei aqui indicado para vocês utilizarem a tabela de lajes que eu publiquei para vocês, que é essa tabela aqui, ó. Então, ementas. Tá. Pera. Ué, gente, cadê? Será que tá aqui? Não. Tabela de concreto 1, tá. Aqui, ó. Essa tabelinha aqui, tá? Então, você pode pegar os nossos coeficientes dessa tabelinha, tá? Então, ele é bem simples, beleza? Uma vez que você determina os momentos, né? Aí você pode determinar ali, pela aquela correção, né? Com critério de Rahn, o momento certinho na nervura e você dimensiona a nervura, tá bom? Então, eu acho que vai ser um problema mais simples. E aqui também eu peço para vocês fazerem a verificação em serviço, tá? Mas calma, não se preocupem, tá? Eu já dei para vocês aqui tanto o coeficiente de fluência, quanto aquela relação de Branson, tá? Então, vocês não vão precisar calcular estádio 1, estádio 2, vocês não vão precisar calcular é, as nossas posições dos eixos e etc, tá? Então, eu já dei aqui para vocês tanto o nosso coeficiente de fluência, que ele deu 1,5, quanto a nossa relação IG, né, sobre IM, que deu 1,5. Tudo bem? Então, isso aqui vai facilitar bastante, porque você só vai precisar calcular a flecha, né? Então, a flecha a gente viu, né, da aula passada, pela teoria das placas, né? Vai ser o alfa dividido ali por 100, multiplicado pela carga em serviço, o Lx à quarta, dividido pelo módulo secante do concreto, vezes a altura equivalente, tá? A terceira. Tudo bem? Você só vai precisar calcular a altura equivalente, que a gente fez na aula de ontem, né? É bem simples. Tudo bem? Então o exercício ficou muito mais facilitado. Só tenha um pouquinho de atenção quando você for calcular a carga em serviço, tudo bem? A carga em serviço que a gente viu lá no início da unidade, ela vai ser a carga G1, né, mais G2, mais o nosso coeficiente Psi2, tudo bem? Vezes o quê? Bacana? Esse daqui eu já falei qual que é o tipo de prédio, é um prédio comercial, tá? Então acho que esse Psi2 aí, acho que ele vai ser 0,6, né? Aí depois só dá uma conferida, só isso, tá bom? Então vai ser um exercício aí relativamente mais simples, tá bom? E aí, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Como a gente falou, existem certas diferenças entre você calcular o nosso problema à mão, né? E depois você comparar ele com a grelha, tá? A gente viu que a grelha ela vai ser um pouco mais precisa, porque é um cálculo que ele vai fazer a subdivisão, né, da nossa placa, e aí ela considera tanto a inércia torção quanto a inércia flexão. Tá? Que nos cálculos manuais a gente não considera isso, né? A gente faz ali uma aproximação. Bacana? Tá, professor. E daí? Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Se você quiser, se você desejar, você pode comparar os resultados com o TQS. Tá? Mas eu publiquei para vocês hoje um aplicativo.
Ué, professor, como assim? Esse aqui, ó, programa grelha equivalente, tá? Tá aqui o, o programinha é esse aqui, ó, Setup Grelha. Hoje eu vou mostrar para vocês como ele é utilizado, ele é bem simples. E isso daqui, gente, vai facilitar bastante na nossa disciplina. E quem for pegar a matéria de protendidos, vocês vão fazer um trabalho lá de protendidos e vai ser um inferno calcular aquilo à mão, tá? Então vocês podem utilizar esse programinha lá em protendidos também, vai ser super bacana. Eu deixei um manual aqui para vocês, então é só seguir o manual. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona esse aplicativo, tá bom? Vamos mostrar aqui rapidinho? Ó, gravamos aqui as informações do nosso programa, né? Nosso dever de casa. Vamos rodar aqui ele rapidinho, tá? Então, pessoal, o programa grelha equivalente é esse aqui, ó. Programa de análise de grelha. Você instala ele em 2 segundos, ele é muito levinho, tá? Clica nele, ele vai abrir uma telinha preta. Deixa eu empurrar vocês aqui pro ladinho. Mais pro ladinho, beleza. Tá? Ok, pessoal, ele meio que parece um F-Tool, tá? Só que pra grelha, tá bom? Tá, então vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que ele funciona. Ele é bem simples, tá? Tem alguns projetistas que falam que esse programa, pessoal, é um programa que é o avô do TQS, né? Ele deu origem aí a muitos programas que foram feitos, né, depois. Mas ele é bacana, tá? Então aqui ele tem uma telinha preta, tá? Com vários pontinhos, grids, observe, né? E a gente está trabalhando no universo aqui em centímetros, ok? Aqui em cima é bem simples, tem arquivo, né? Editar, desenhar, isométrico, ferramentas. Nada muito complicado, não. Tá? E layers também, se você quiser imprimir eventualmente seu trabalho. Tá? Eu vou botar as informações do nosso projeto. Então, o nosso concreto é um concreto de 30 MPa, o peso específico do concreto 25, peso específico do concreto da laje 25, peso específico das paredes, se houverem, né? 13 também. Tá? Vou pedir para ele calcular aqui o módulo de elasticidade do concreto, aquele inicial. Pode ir, se você quiser ocultar esses restantes aqui depois do ponto, pode. Tá? Vou pedir para ele calcular também o módulo de deformação transversal também. E aqui, meus queridos, vocês podem inclusive fazer combinações de carga. Então ele pega aqui, ó, o peso próprio é o PP, o CA é a carga acidental, CP carga permanente, CL carga local, né? Então você ainda pode brincar um pouquinho aqui com as combinações, eu vou mostrar para vocês, tá? Altera os resultados. Então, se eu estiver fazendo, por exemplo, análise em serviço, eu posso pegar ali o PA, multiplicar ele por 0,6, por exemplo. Tá bom? É bem simples. Bom, depois, o que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar este grid aqui, eu vou passar linhas verticais e horizontais para definir os nossos elementos, tá? Então, a nossa laje ela tem 720 centímetros. Vou botar aqui 720, vou criar. Depois vou criar uma na vertical, 720, vou criar. Vou distanciar um pouquinho aqui, ó, perceba, ele já fez, ó, o nosso pano de laje. Bacana? Aí, pessoal, as nossas nervuras, elas estão ali a 90 centímetros, quem viu já o exercício. Então, vou criar aqui, a cada pontinho desse, vou criar uma nervura a cada 90 centímetros. Então, 90, crio, 90, crio. Depois, 180, crio, 180, crio. Aí, depois, 270, 270. Depois, 360, 360. Depois, 450, 50, 540, 540. Depois 630, 630. Pronto. Já criei uma malha aqui onde vão estar as minhas cubetas, beleza? Aí pilares. Bom, vamos instalar aqui uns pilares. Pode ser pilares meio que aleatórios. Deixa eu ver como é que tá o exemplo. Eu acho que ele não deixou direitinho posições de pilares, não. A gente só tem que assumir que tem que estar fixo ali, né? Vamos botar então uns pilares, estão errados, tá? Mas vou botar aqui uns pilares de 15 por 15, tá? E a altura, vamos botar uma altura de 100 centímetros. Vou botar aqui 270. Tá? Vou criar aqui alguns pilarezinhos nos pontos. Ó. Criar aqui, criar. Clico no botão direito, repetir comando. Criar aqui. Tá? Ele puxa, tá vendo? Tipo uma ortogonal, ó. E tipo um snap, tá? Igualzinho no nosso CAD, ó. Aí vou criar um monte aqui. De tal forma, pessoal, que a gente tem ali basicamente vigas indeformadas, tudo bem?
a gente sempre tem que assumir da nossa teoria de placa, né? Que os apoios são indeformáveis, né? Que bacana. Então, vou botar todos os pilarizinhos ali para definir os nossos apoios. E é legal, gente, que ele mostra, ó, tá? Gente, alguém tem alguma dúvida por enquanto, né? O que eu tô fazendo aqui? Ops, sou burro. Seleciona e apaga, né? Vamos de novo. Tá tranquilo, professor. Quem chegou agora, tá, gente? Eu só tô apresentando um programinha, que é um aplicativo, na verdade, chamado Grelha Equivalente, tá? Eu publiquei para vocês agora de manhã. Essa aula está sendo gravada para vocês verem como é que funciona o aplicativo. E esse aplicativo a gente vai poder usar bastante coisa, né? Tanto na nossa matéria, para a gente calcular, por exemplo, lajes nervuradas ou lajes lises. E você ainda vai poder utilizar isso aí lá em protendidos. Bacana? Professor, eu cheguei essa hora que você estava falando sobre isso. Uhum. E por acaso é o senhor que vai ministrar essa matéria? Protendidos não, né, Paulo, infelizmente. Eu acho que é o professor Henrique ou o professor Natan, um dos dois. Tá bom? Ah, o Nathan, eu já tive isostática com ele. Gostou dele? Tranquilo, foi legal. Tranquilo. Mas, Beleza, gente? Então, eu já botei aqui nossos apoios, tá? E agora a gente vai criar as vigas, tá? Então, se eu olhar lá no nosso dever de casa, olha que bacana, né? As vigas, elas vão ter 30 centímetros mais 7 centímetros, tá? Então, eu vou botar todas com 37, tá? Então, a viga aqui, a base dela é 15, a altura é 37, tá? Aqui ele calcula a área, aqui ele calcula a inércia, aqui ele calcula a inércia e a torção, tá? A inércia e a torção, pessoal, quando a viga ela fissura, lembra que a gente viu lá na unidade 8, né? Ela vai perder muita resistência, tá? Então, eu vou botar aqui, vou tirar uma caso, ó, tá? Dessa forma, eu estou dizendo que a minha inércia e a torção ali reduziu, né? 90%, tá? Aí eu clico em criar. Aí aqui, gente, é bem simples, ó. No centro, vou até o final, ó. Crio, tá? Criou lá uma viguinha. Vou fazer isso de novo, então, para toda a nossa malha. Vou botar todas as verticais primeiro. Peguei no centro? Peguei. Eu vou construindo. É bem legalzinho esse programa. Tem muita gente, pessoal, que sai da faculdade e nunca montou uma grelha, né? Tem muita gente que nunca fez isso, né? Quem faz no máximo é no programa TQS, que é um programa mais sofisticado, né? Então, esses programas mais raízes, eles funcionam muito bem também, né? Aqui a gente pode criar qualquer geometria, enfim. É bem bacana. Não é tão produtivo, né? Mas, enfim, dá pra brincar bem. Tô acabando, gente. Prometo. Eu devia ter pegado um problema menor, né? Mas, enfim, vamos lá. Beleza. Agora vão ficar todas as horizontais. Vamos ver se eu consigo fazer mais rápido. Esqueci de botar ali. Beleza, uma. Vamos botar a próxima. Ops, sou burro. Esse programa, tá, meus queridos? Só para deixar bem claro, tá? Ele não vai ser utilizado para vocês fazerem dimensionamento, tudo bem? Aqui é só para a gente fazer análise estrutural, tá bom? Então a gente vai conseguir definir aqui os nossos diagramas de momento, a gente vai conseguir ver os diagramas de esforço cortante, a gente vai conseguir também observar os diagramas de deformação e tal, bem legal, tá? Então, gente, eu terminei de botar todas as vigas, agora a gente vai botar as lajes, ó. A laje, pessoal, na nossa nervura é uma capa de 7 centímetros, né? Deixa eu verificar aqui. Então, uma capa de 7 centímetros. Então, vou identificar aqui, capa de 7 centímetros. O nome laje. A carga acidental é uma carga de 5. E a carga permanente de 1. Vou criar a laje. A laje, eu vou criar entre os pontos, ó.
de aplicação. Vou traçar o primeiro ponto, o segundo ponto. E aí ele vai criar uma laje, ó, bem no meio. Viram aqui em amarelinho? Perfeito? Então ele criou uma laje 720 por 720, espessura de 7. Já tem a nossa carga aqui em cima descrito, beleza? Aí venho para o próximo, calcular malha, tá? E aí, meus queridos, a gente tem aqui, ó, a gente vai ter aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou pedir para ele criar uma malha de grelha 8 por 8, tá? Então ele vai pegar o nosso elemento de laje e ele vai dividir ele em vários elementos lineares, que nem a gente viu lá no TQS. Então eu vou criar 8 elementos aqui por 8. Eu vou pedir para ele gerar a malha, ó. Criou, tá? Então ele criou aqui, ó, gente, ó, todos os elementos de grelha, né? Que são as barrinhas, ó, que bacana, né? Legal, né? Isso aqui é concluir, né? Aí aqui agora eu vou pedir para ele calcular, ó. Calcular. Então ele já calculou rapidamente. Aqui, se você quiser, ele pode listar os dados iniciais da grelha, né? Isso aqui é toda uma programação que é feita, né? Posso adicionar qualquer carga local, se eu quiser. Quero adicionar uma carga P permanente ali, pontual em tal nó, né? Você pode. E olha que bacana, gente. Vou criar aqui, ó, a geração da grelha deformada, ó. Criar aqui o render. Olha que bacana, né? Legal, né? Então aqui, gente, deformações todas em centímetros, ó. Essa laje, ela tá se deformando, ó. 0,012 centímetros. Então, 1,2 milímetros. Olha que pequenininho, né? Tudo bem? Logicamente, meus queridos, ele não está considerando os efeitos da fluência e da fissuração, né? Que aí a gente poderia aumentar essa flecha aqui em até 3, 4 vezes, né? Então, só para vocês se situarem. Bacana, né? Você pode aumentar a escala de deformação, né? Para deixar mais visível, né? Ou não. Olha que legal, né? Aí, olha que outros resultados são interessantes, né? Aqui embaixo, meus queridos, posso visualizar, ó, diagramas. Eu posso pedir para ele listar os resultados também, né? Tipo, cada nó, qual deformação. Tudo bem? E aqui, ó, eu vou pedir para ele criar os diagramas. Então, aqui, quando eu vou criar um diagrama, eu clico aqui no retângulo, ó, vou envolver uma nervura. Clico fora, ele vai pedir para desenhar o diagrama dessa nervura. Ó, que bacana. Ó, que massa, tá? Então, esses valores, pessoal, é considerando um ponderador de 1, né? Então, carga permanente é multiplicado por 1, acidental 1, etc. Quando eu for fazer o dimensionamento, eu multiplico isso aqui por 1,4. Olha que prático, né? Bacana, né? Então, isso aqui de uma nervura. Como a estrutura ela é simétrica, a nervura em uma direção vai ser igual a outra. Eu vou pegar aqui a nervura do apoio agora. Logicamente, tem vários pilares, então não vai ser um resultado muito interessante, ó. Praticamente não tem momento, né, entre os pilares, tudo bem? Então, não faz muita diferença. Quem quiser trabalhar com pilares mais espaçados, é mais ou menos a realidade, né, do nosso projeto. E aqui eu também posso pedir para ele traçar o cortante, ó. Bacana? Ó, o cortante certinho, quilonewton metro, tá, gente? E aqui o nosso deslocamento. Eu vou só pedir para ele reduzir a escala aqui de deslocamento, vou botar para 1000, tá, para não ficar tão exagerado. Vou pedir para ele pegar o deslocamento bem no meio da nervura também, ó. Tá aí, indicando aqui, ó. Bacana, gente. Legal. Então é isso, gente. Esse aqui que é o programinha que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem imprimir isso daqui se desejarem, tá? Então você vem aqui em impressão, ó. Aí você pode imprimir, ele vai sair em um PDF direitinho, né? Se vocês desejarem, tá? Deixa eu ver daqui o que vai dar. Será que eu escolho um lugar? Deixa eu ver o que ele vai gerar aqui. Área de trabalho. Salvar. Vamos ver o que ele vai gerar. Aqui, ó. Tá? Então desenhou. Que bacana, né? Então, bem simplesinho esse programa. Não ficou muito bom aqui, mas enfim, né? Só ajeitar ali as configurações da plotter. Beleza? Dúvida, gente? Então, isso aqui que é o programinha grelha, né? Que vocês podem estar utilizando. E já está lá publicado para vocês. Vocês podem salvar aqui, ó. Vou salvar aqui em laje nervorada bidirecional. Ele salva o programinha, né? Se eu fechar e quiser reabrir isso aqui, eu posso. Se eu quiser mudar algumas variáveis aqui dentro, eu também posso, tá bom? A gente vai utilizar esse programa novamente, pessoal, para fazer o cálculo de lajes lisas, né? Que a gente começou na aula de ontem. Então é isso, está publicado. Quem não quiser mexer com o TQS, que é um programa mais sofisticado, não precisa. Você pode usar aí o Grelha como uma base aí de análise. Bacana. Aí, é isso mesmo. Bom, tá publicado ali. Isso aqui eu posso. Beleza, beleza.
Bom, meus queridos, na aula de ontem a gente começou a falar um pouquinho sobre lajes sem vigas, né? Ou lajes lisas, tá? A definição de laje lisa é o que a gente já havia falado, é uma laje maciça, que ela vai ser literalmente apoiada sobre pilares. Bacana? Você não vai ter aí a utilização de vigas, tudo bem? Então a laje ela apoia diretamente sobre os pilares. Isso é muito bom e pode ser um pouco complicado ao mesmo tempo, tá? A gente vai falar um pouco dos dois, beleza? Laje cogumelo, pessoal, é uma vertente da laje lisa. A diferença é que ela vai ter ali no topo do seu pilar um alargamento dele, tudo bem? Isso aqui, como a gente havia comentado ontem, vai fazer um aumento, né, das forças da seção transversal, perdão. Você aumentando a seção transversal do pilar, você diminui a tensão cisalhante que acontece ali. Tá? Aí a gente viu que existem algumas diferenças de termos, né? Aqui a laje praticamente lisa, né? Então você tem a laje apoiada diretamente nos pilares. Aqui as lajes com o capitel, que vai ser esse aumento, né, da base da seção geométrica do seu pilar. A gente viu que esse capitel, além dele diminuir, né, o comprimento entre as lajes, ele vai melhorar a flexão da laje, vai diminuir o cisalhamento da laje e vai reduzir ali as deformações. Bacana? A gente também viu o ábaco ou o drop panel, né, do termo inglês. Ele é como se fosse um pedacinho da laje assim que a gente desce, né, aumenta a seção transversal do pilar. E a gente também pode ter uma combinação dos dois. Bacana? Né? Aqui está elas vistas por debaixo, né? Então, geralmente, na maioria dos problemas que nós temos, a gente aplica basicamente lajes apoiadas em vigas. Então, a laje é apoiada em viga, aí as cargas da laje elas vão seguir encaminhadas para as vigas vão transferir as cargas para os pilares. Dessa forma, há uma transferência de carga de forma indireta, né, da laje para o pilar, e aí as forças de cisalhamento vão ser absorvidas pelas vigas. Quando a gente tem a laje apoiada simplesmente no pilar, toda aquela força, né, é transmitida diretamente para o pilar, tá? Então isso pode causar um problema que a gente chama de punção, que é isso aqui. Né? A punção, como eu havia comentado para vocês ontem, ela vai ser a tendência, né, do pilar perfurar, né? Então você tem aqui um pano de laje, né, e aqui um pilar, né, apoiado. Então a punção, ela basicamente quando a cargas são elevadas ou a seção transversal do pilar é muito pequena, ela perfura, tá? Ela perfura a nossa laje. Né? Isso daqui é um problema muito grave, porque isso daqui é um estado limite último, né? Se a sua laje ela é perfurada, né, e ela não está sendo armada para um colapso progressivo, que a gente chama, ela toda despenca, tá? Vou mostrar algumas fotos para vocês ali. Tudo bem? E aqui outras vertentes, né? O nosso capitel, o drop panel. E a laje nervurada, pessoal, apesar dela ter nervuras, né, e as nervuras serem vigas, a gente também classifica ela como um tipo de laje lisa, tá? A diferença é que naquela região ali próxima do apoio, que nem a gente viu, é uma região maciça, né? Que vai impedir ali, tanto que o momento de cisalhamento, o momento de flexão quebre, né, a nossa capa, e que ali a gente consiga uma região maciça para impedir, né, o cisalhamento. Beleza? Aqui, meus queridos, são os tipos de punção que nós podemos ter. Então, se você tem um pilar centrado, um pilar interno, a punção, né, a área ali de contato que acontece ao redor do pilar, né, pega todas aquelas faixas ali do perímetro ao redor do pilar. Se o seu pilar é um pilar de borda, né, a área que você vai ter ali para resistir ao esforço de cisalhamento é menor, ela é reduzida, né? Então o efeito aqui da punção ela é majorado. E por último, o pilar de canto, que é o pior de todos, né? A nossa área de contato entre laje e pilar é minúscula, né? Então a gente tem uma área muito menor, a punção acontece aqui mais facilmente. E a punção é basicamente esse efeito, ó. Ela vai provocar ali, que nem a gente desenhou na aula passada, né? Uma linha de ruptura. E essa linha de ruptura, ela vai provocar ali uma fissura que ela vai se deformar, né? Ela percorre ali um plano de 45 graus, geralmente, tá? Que é o que a gente vai chamar aquilo ali de cone de cisalhamento, ó, tá? Essa aqui é a nossa região crítica. Então, vou indicar essa aqui por C', tá? Isso aqui é o nosso cone de cisalhamento. Tá, então a gente vai ter a gente tem uma carga que está chegando para o pilar e uma carga que está chegando para o pilar, né?
Isso daqui é o que a gente vai chamar de NK, por exemplo. Tudo bem? Então tá chegando a carga ali, vai vir para o pilar e o pilar vai autoequilibrar, claro, né? Então essa transferência direto da força, ela vai provocar esse plano inclinado, e caso a gente tenha ruptura, a gente vai ter a ruptura que parece um cone, ó. Como a gente falou, vai surgir umas fissuras mais ou menos aqui, a gente já falou sobre isso. E o nosso tipo de falha é uma falha que é brusca, tá? Uma falha aí repentina, de colapso não avisado, né? Então aqui o tipo de falha é um estado limite último, e aí é uma falha brusca. Ou frágil, né? O nome é frágil. Bacana? Bom, aí só os detalhes, né? Esta parte aqui, né, essa interface aqui, ela falha por efeito cortante, né? E aqui as nossas fissuras que acontecem aqui no topo é devido àquele nosso momento, né? Que vai estar ali no topo do pilar. Então, se a gente pega os diagramas de momento fletor, né? Tem um momento no pico aqui, ó, em cima do pilar, né? Então, isso provoca um momento negativo grande. E aqui em cima a gente vai ter o que a gente vai chamar de plastificação do apoio, ó. Do apoio. Beleza? É mais ou menos isso. Bom, professor, como que a gente pode combater, né, esses efeitos de punção? Uma dessas formas que a gente pode fazer é através da adição, né, do aumento da seção transversal, tá? Então você pega ali o nosso pilar e aumenta a área dele, né, de tal forma que o cone de cisalhamento fique dentro, né, do concreto. Tá, isso daqui é o que a gente vai usar o ábaco, pode ser uma opção. Uma outra opção muito comum é quando a gente adiciona a armadura, que é o que é mais observado hoje, né? Ué, por que, professor? Porque para fazer um ábaco, pessoal, um ábaco ou um capitel, dá muito trabalho, né? Então você vai acabar utilizando muita forma, né? Então é só melhor você deixar todas as forminhas ali e fazer por cima uma armadura. E aí o tipo de armadura que a gente instala, pessoal, é uma armadura que é chamada de pino, tá? Então eles são como se fossem uns pinos aqui, ó, que a gente bota apoiado sobre uma chapa, ó. Vou mostrar algumas fotos para vocês. E no mínimo a gente sempre bota 3, tá? Dessa forma, onde for acontecer a nossa fissura, igualzinho a gente viu lá em cisalhamento, ó, você vai ter pelo menos um pino, né, entre fissura, tá? Então isso diminui muito a punção. Bacana? Beleza? A gente também bota, né, pessoal, uma armadura negativa aqui em cima, por causa do apoio, né, para evitar aquela plastificação dele ali, ó. Então, essa aqui é uma armadura negativa. E a gente ainda, pessoal, vai botar uma última armadura, chamada armadura contra o colapso progressivo, é essa em azul, tá? Então, essa aqui é uma armadura que a gente chama de armadura contra o colapso progressivo, tá? Essa armadura, pessoal, quando ela é observada de cima do pilar, então vamos supor que a gente tem um pilar aqui quadradinho, né? E aqui a gente tem a nossa laje. Então essa armadura ela passa por aqui por dentro, ó, do pilar, ó. Ela faz como se fosse um X, né? Ou um T, né? Enfim, tá? Ela é vista mais ou menos de cima por isso. E a nossa armadura em pino, a gente bota ela radialmente, então ela fica mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, por exemplo, tá? 1, 2, 3. A gente bota 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tô botando menos, né? A gente vai fazer um exercício com isso, não se preocupe. Tá? Então ela fica mais ou menos radial, tá bom? Entenderam mais ou menos? Vou mostrar a fotinho para vocês. Aí, pessoal, essa armadura do colapso progressivo, quando a gente observa a nossa fratura, olha que interessante, né? Se só tem aquela armadura de flexão, pessoal, quando na hora que a laje está falhando, uma coisa muito curiosa acontece. Esse cobrimento aqui é um cobrimento muito pequeno, ele geralmente tem 2 centímetros. E aí, quando ele está falhando, essa armadura ela é puxada, né? E aí desplaca aqui, ó, um pedaço de concreto. Ela solta. Então, se a gente só tivesse essa armadura aqui, na hora que ela está falhando, a armadura está descolando. E aí, eventualmente, a peça cai, né? Então, essa armadura aqui que a gente bota contra o colapso progressivo, ela vai, na verdade, segurar a laje e impedir que ela caia mais. Porque aqui a gente vai ter um espaçamento, né, um cobrimento muito maior, aí não vai haver esse desplacamento. Tá?
Isso aqui eu comentei por alto ontem, mas não havia explicado desta forma. Vamos ver algumas fotos para vocês observarem? Tá, então tá aqui o tipo da falha, né, que acontece. Aqui o desplacamento, ó, observem, tá? E aqui a nossa armadura de colapso progressivo, né? Que ela vai estar ali segurando, né, a nossa laje, tá? Então tá aqui a armação com os pinos, como eu falei, vista de cima, ó, tá? Ela pode ser posta, né, também em fileiras, como aqui, quando você tem um pilar ali que ele é quadrado, né? Ou desta forma aqui também, ó, que bacana. Tá? Olha o tamanho, pessoal, do capitel, né? Olha como é que daria um trabalho para se fazer uma forma dessa, né? Na obra, né? E não fica muito bonito, não, né? E aqui, ó, gente, esse aqui que é o colapso progressivo que a gente falou, ó. Observe, né, como é que o pilar, ele penetrou, né, na laje, ó. Isso daqui era uma piscina, né, que a gente falou ontem. Tá, então aqui você pode ver claramente, né, que só tem aquela armadura de flexão, né, negativa aqui, ó. Não tem aquela armadura de colapso progressivo, né? Se existisse ela, provavelmente a laje ainda estaria sustentada. Aqui também, ó. Tá, professor, o que é esse colapso progressivo, né? Como que ele acontece, etc. O colapso progressivo, pessoal, ele também é chamado de efeito, o efeito panqueca, tá? Então, pancake effect. Aqui, ó. Em- Deixa eu ver, tem um vídeo que é muito bacana disso. Não é de panqueca, não, gente, calma lá. Cadê, meus queridos? Eu tinha salvo. Pô, desde que o prédio de Miami falhou, né? A gente só observa isso agora. Eu tinha salvo isso aqui. Deixa eu ver se tá aqui nos meus likes, pessoal. Onde é que eu vejo isso? Histórico? Ou é biblioteca? Biblioteca. Gente, alguém sabe onde é que eu consigo ver os vídeos que eu gosto? Tipo, vídeos marcados. Vamos ver onde é que estão. Aqui, ó. Pancake Collapse. Então, gente, isso daqui na verdade foi um vídeo feito para explicar um dos tipos de colapso que aconteceram no World Trade Center, tá? Foi aquele prédio que colapsou, né? Aquelas duas torres que colapsaram lá nos Estados Unidos no 11 de setembro, tá bom? Isso aqui que é o efeito panqueca, eu quero que vocês observem, ó. Então, se uma das lajes falha, ó, acontece o esmagamento de uma laje subsequente e elas vão esmagando as demais lajes, né? Logicamente que a falha não acontece perfeitamente, né? O núcleo fica lá intacto, não, né? Toda a estrutura ela acaba caindo, né? Até porque o peso e a readaptação plástica de toda a edificação ela acontece simultaneamente, né? Então é isso, né? A laje de cima esmaga a laje de baixo e assim vai indo, né? E aí o colapso ele acontece todo da estrutura, né? Tá entendendo? Então, isso aqui que é o colapso progressivo ou o efeito panqueca, né, que os americanos chamam. Ultimamente a gente tem observado isso muito, sabe aonde? Em prédios que caíram recentemente, né? Um deles foi aquele vídeo, né, é, é, oxe, foi aquele, o colapso que aconteceu lá em Miami, né? Olha que interessante, né? Isso aqui que é o colapso progressivo. Deixa eu ver essa visualização aqui. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está sempre procurando vídeo para. Esses dias teve umas implosões lá na China de uns 40 prédios de uma vez. O que foi aquilo? Eu vi. Eu acho que eles estavam só reformando, Paulo. Mas eu não tenho certeza. Porque eles já estavam mais ou menos em fase de acabamento, não era? Uhum. Aí demoliram, acho que uns mais de 10 de uma vez. Aí eu fiquei Eu, pensando, pra que será? eu Eu não confesso que li o hábito de não ler as coisas, né? Aí depois eu não achei mais a reportagem.
Tudo que acontece na China hoje em dia ele é um pouco obscuro, né? Não vou mentir, não. É um pouco nebuloso, a gente não sabe exatamente o que acontece lá. Mas eu sei que uma construtora muito grande dos Estados Unidos não, chinesa, a Evergrande, né, que é chamada, ela praticamente declarou falência, né, na última semana. Eu não sei se aqueles prédios eram delas, tá? Então pode ter tido algum problema interno, e aí a empresa teve um chacoalho ali das bases, né? E aí demoliram alguns prédios. Eu não sei se estão associados, né? Mas eu vou investigar para ver o que aconteceu, tá bom? Então, gente, aqui é outro exemplo de colapso progressivo. Esse aqui foi aquele prédio de Miami, né, que desabou, né? Logicamente, não aconteceu esse efeito panqueca que a gente comentou, né? O prédio lá em Miami, ele falhou na base, observa, ele falha na base primeiro, e os pilares são as estruturas mais importantes da edificação. Quando a base falha, o prédio inteiro vai abaixo. E aí, quando ele foi abaixo, ele empurrou o prédio vizinho, ó, que aí entrou em colapso também, tá? Então, são efeitos aí interessantes que a gente pode observar. Bacana, gente. Essa aula aqui de hoje é uma aula muito bacana, né? Espero que vocês gostem. Daqui para diante as aulas vão ficar só mais interessantes. Aqui, meus queridos, é um tipo de armadura de punção que a gente tem utilizado muito no Noroeste. No Noroeste ali, 90% dos prédios do Noroeste hoje, eles são feitos de lajes lisas protendidas, tá? Então, os cabos em azul aqui são cabos de proteção, tá? São cordoalhas engraxadas. Esse daqui é o CP90 mesmo. E aí ela passa por cima dos pilares, né? Ela simula como se fossem vigas, tá, gente? Tipo, mais ou menos essa ideia. E aí a gente tem vãos muito grandes, né? A gente vai ter um trabalho de forma muito facilitado, ó, perceba, né? Não tem nenhuma viga aqui, ó. Não tem uma forma de viga, ó. Perceba como é que é. Muito mais fácil de montar, né? A laje. E naquelas regiões em cima dos pilares, onde você vai ter maior esforço de cisalhamento, a gente bota essa armadura aqui para prevenir a punção. Bacana? Então, isso daqui é muito comum hoje, está sendo muito comum. Bom, meus queridos, vamos entrar um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens. Travou só para mim ou para vocês também? Aqui parou também. Ah, tá. Eu nunca sei quando é a internet do professor ou a minha. Voltou. Professor, seu áudio está desligado. Obrigado. Vocês estão me vendo? Vocês estão me escutando? Eu caí, gente, desculpa. Agora tá tudo certo. Que vergonha, foi mal. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Pô, eu tava super empolgado aqui falando de laje lisa, enfim. Vocês devem comemorar, né? Ei, o professor caiu, não vamos ter mais aula. Vocês estão me vendo aí, pessoal, vendo minha tela? Já tava aqui comemorando, sextou já. Ô, Priscila, não fala isso. Tô brincando. Tá, vamos lá. Onde é que eu tava? Tá. Eu ia perguntar pra vocês, pessoal, antes de ter caído o vídeo, que se alguém tem alguma dúvida por enquanto, posso avançar, tá tranquilo? Bom, meus queridos, não esqueçam, tá, de beber bastante água esses dias, viu? A nossa umidade aí tá variando entre 10 e 15%, viu? Tá super baixo. Então procurem se hidratar, a gente perde muito, né? Muita água do corpo, né? Com essa umidade, essa secura maluca, né? Bom, gente, essa aula de hoje, pessoal, a gente não vai fazer nenhum cálculo, para ser sincero, tá? Só vou apresentar para vocês os sistemas, as vantagens, né? Por que que a gente utiliza tanto isso? Tudo bem? As vantagens hoje, pessoal, de você construir lajes, o sistema de lajes lisas, são muitas, tá? Por que, professor? Assim, em resumo, pessoal, a gente vai ter basicamente uma redução significativa de tempo, tá? A gente vai ter, sinceramente, uma melhora na qualidade da edificação, vou explicar para vocês. E isso, consequentemente, pode reduzir, né, o custo de implementação da edificação, como um todo, tá bom? Isso daqui, pessoal, é um exemplo de uma edificação que o sistema de lajes observa. Sistema de lajes sem vigas, tá? Lisa, você não vê uma viguinha aqui, ó. Bacana?
E vamos falar agora em detalhes, né? O que que seria, né? Primeira coisa, né, pessoal? Quando você elimina as vigas, você vai ter muito mais facilidade para adaptar o ambiente. Quando você está em uma casa que o pé direito é baixo, você tem um forro, né? Geralmente, você olha para cima, você não vê viga, né? Mas se eu quiser demolir a parede da frente ou a parede do lado, na hora que eu demolir, eu vou ver a viga em cima, né? Então, eventualmente, vai ter uma testa ali, eu não vou conseguir adaptar tão facilmente o ambiente, beleza? Outra coisa interessante, né? Os sistemas de lajes lisas, pessoal, a gente vai reduzir muito a forma que a gente utiliza. Vou fazer um desenho aqui, esquemático, só para vocês entenderem, basicamente, né? Vamos supor que a gente vai fazer aqui um sistema de lajes com vigas, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, a gente levanta as escoras, né? A gente bota lá as escoras, levanta a escora, né? Bota lá a escora, etc. Tá? Aí você faz isso na edificação toda. Vou fazer aqui só num trecho para vocês observarem. Pô, terminamos de fazer todas as escoras, beleza. Aí vem o pessoal da forma. Eles vão instalar aqui os assoalhos, né? Eles estão instalando, instalando, instalando. Ele vai, instala, instala, instala. Tá? Instalou todo o piso. Bom, beleza. Onde vai vir viga agora, professor? Ah, aqui no meio vai ter uma viga, beleza. Pega uma forma em uma escora menor, né? Trava ela com a lateral, né? Aí a gente vai botar, isso daqui tá fora de escala, tá, pessoal? Agora a gente vai botar uma forma, tá? A forma não dá para aproveitar a forma metálica. A gente tem que confeccionar uma forma de madeira. Aí o cara vai lá, faz uma forma de madeira, né? Quebra, corta, parafusa, né? Pega todas as medidas, beleza. Tá toda de madeirinha lá. Tá, fiz toda. Agora a gente tem que botar os nossos escoramentos, cimbramento ali, que é tipo umas vigas, tá? E aí a gente vai botar os nossos travadores aqui para impedir que a forma abra lateralmente, tá? Depois disso tudo, dependendo ainda, eu tenho que botar a gravata aqui no meio, né? Pronto, botei todo esse escoramento, toda essa forma. E agora? Bom, agora vamos botar toda a armadura. Beleza, pessoal, vou botar toda a armadura, negativa, perdão, positiva, botei toda. Confecciono a gaiola lá da viga. Aí eu tenho que trazer a gaiola e instalar ali. Depois eu boto os espaçadores, né? Faço tudo direitinho. Depois que eu terminei de fazer a instalação, vou botar agora as nossas armaduras negativas, né? Então venho, boto a armadura negativa, vou botar os caranguejos, faço o acabamento da forma, ó. Pronto. Fizemos tudo? Fizemos tudo. Agora dá para concretar. Aí a gente vai lá com o caminhão, concreta tudo ali em vermelho. Concretou tudo? Ah, acabou com o concreto. Bota mais vibrador, né? Bota o vibrador, vai lá, etc. Terminou de concretar tudo, pronto. Terminou de concretar tudo, pessoal. Ih, professor, esquecemos de passar a viga. Caramba, aí tem que furar a viga, né? Passar a instalação. Não deu, tem que tirar a forma, enfim. Então, observem quanta energia a gente gasta para botar uma viga numa laje. Tudo bem? Agora, se a gente não tem uma laje com vigas, pessoal, olha que interessante. A gente só vai usar o quê? Escoramento. Faz o escoramento todo. E agora, bota a forma metálica. E depois disso o quê? A nossa armadura. Positiva. E depois a negativa com os caranguejos, né? Tá aí, concreto. Perceberam, meus queridos? Então, em termos de execução, quando a gente dispensa a viga, a gente deixa de ter atividades que nos demandam muito tempo, tá? Então, isso daqui é só em termos de execução, perfeito? Vamos continuar falando das outras vantagens. Bom, a gente vai ter uma simplificação das armaduras e das operações de concretagem, claro. Em vez de você concretar ali vigas variando de 30, 40, 60, 80 centímetros de altura, você vai ter que concretar em camada, usar vibradores, né? Fazer um trabalho bom de forma, isso dispensa tudo. Você vai concretar apenas uma camada ali de 15, 20 centímetros de concreto, acabou, tá? Outra coisa muito bacana, pessoal, como a gente vai dispensar a utilização de vigas, a nossa altura total da edificação diminui. Ué, como assim, professor? Lembra quando a gente estava falando de laje nervurada? Que aí as nossas alturas seriam maiores, né? Aqui é o mesmo princípio, só que o contrário.
Então, em vez da gente ter lá uma distância, né, de uns 40 centímetros, por exemplo, a laje com vigas, né, a gente vai dispensar isso com uma laje provavelmente um pouco mais espessa. Tá? Então, a nossa altura total de pavimento, ó, ela pode diminuir bastante. Então, pô, se você ganha 20, 30 centímetros ali por pavimento, quando você vai construir um prédio todo de 10 andares, por exemplo, você vai utilizar muito mais altura de edificação do que com um sistema de lajes sem vigas, né? Você vai ter ali a altura entre níveis menor. Tá? Isso aqui tudo, pessoal, vai se refletir em quê? Dinheiro. Você vai economizar aqui com materiais extras. Tá? Você vai reduzir aqui a quantidade de forma. Você vai conseguir diminuir a quantidade de revestimento e vedação. Você vai reduzir a quantidade de instalações. Bacana? Então, fazer esse tipo de sistema é muito bacana mesmo, tá, gente? Facilita um bocado. Outra coisa, no geral, pessoal, é o seguinte: como a gente não vai ter tantas vigas, tantos cruzamentos, existe uma probabilidade muito menor de ter erros. Faz sentido? Então, se eu tenho menos chances de errar, o meu produto final vai ter uma qualidade melhor, né? Porque eu vou ter menos atividades para serem feitas, né? Então, a minha equipe consegue ficar mais especializada. Vou conseguir fazer uma redução de simplificações, né? De instalações. E, por final, pessoal, no custo total, a gente ainda consegue reduzir. E são esses os motivos pelo qual, hoje em dia, a maioria dos prédios que a gente vê, tanto comerciais quanto residenciais, é só laje lisa, pessoal. Tá? Tudo laje lisa. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Outra coisa bacana, pessoal, que não está aqui escrito, é o seguinte: a utilização de laje lisa com armadura de proteção, ela faz com que a gente aumente muito, né, os nossos vãos também. Então, pô, a gente vai aumentar os vãos, vamos diminuir os custos, vamos usar isso. Quem for no Noroeste hoje em dia, todo mundo está usando lá laje lisa com proteção, todo mundo. Tá? Existem algumas desvantagens. Aqui o vídeo do colapso, né, que a gente havia falado, né? Existem algumas desvantagens também, tá? Quais são elas? São poucas, não são muitas não, né? A primeira delas, pessoal, é o seguinte: a gente vai ter que realmente verificar a punção. Né? A punção ele vai ser um estado limite último complicado, que a gente já havia falado. Tá? Outra coisa importante, pessoal, a gente vai ter um aumento, tá, dos deslocamentos horizontais do pórtico. Ué, como assim, professor? A gente vai ver isso na próxima unidade, unidade 10, que é uma unidade muito legal. Que a gente vai calcular força de vento, né? A gente vai calcular deslocamento de prédio, enfim. Verificar a estabilidade também. Né? Mas, em resumo, pessoal, eu acho que eu botei umas fotos aqui, ó. Isso aqui é um sistema de uma laje, né? Uma laje lisa, né? Não, já vou falar sobre isso, acho melhor desenhar. Né? Quando a gente tem um sistema de lajes e vigas, pessoal, a gente vai ter um pórtico, né? Que ele é pilares, e vigas e lajes, né? Então, você tem pilares, vigas. Tá? E aí, por cima, eu ainda vou botar em azulzinho as lajes, ó. Então, observe, pessoal, esse sistema aqui, a gente vai ter em conjunto, né? Que vão auxiliar lá a rigidez global da estrutura. A gente vai ter tanto pilares, quanto vigas, quanto lajes. Tá? As lajes, pessoal, elas são a que menos contribuem, tá? Com a rigidez global do pórtico. Pô, professor, então são os sistemas mais pesados e que menos contribuem? Exatamente. Tá? Então, quando a gente tem lá uma carga horizontal aplicada na edificação, o sistema de vigas e pilares, pessoal, que a gente vai classificar isso aqui como o pórtico espacial, eles vão ser muito mais importantes para sustentar a deformação do prédio do que as lajes. Agora, quando a gente tem um sistema somente de pilares e lajes, pessoal, isso diminui sensivelmente a nossa rigidez global, tá? Então, eu fiz um TCC, inclusive, no semestre passado, exatamente analisando a influência, né, de sistemas de lajes lisas, né? Não tem vigas, né? Só pilares. E na influência dele da estabilidade global, olha que interessante, né?
E aí nesse TCC a gente percebeu que, tipo, para estruturas acima de 10 pavimentos, né? Então 10, 20, 30 pavimentos, então estruturas de 30, 40, 60 metros de altura, começa a dar influência, né? No deslocamento. Tá? Então se você pega o mesmo sistema e você elimina as vigas, pessoal, esse prédio aqui, ele vai ter uma deformação maior, tá? Do que quando você compara com o sistema de vigas juntos. Todo mundo entendeu, pessoal? Então, vou aqui, deformação, deformação 2. Então, isso aqui é só com lajes e pilares. Beleza? Então, aqui a deformação 1, ela é bem menor do que a deformação 2. Tá bom? Porque as lajes, elas não contribuem muito ali com a rigidez global do pórtico. Beleza? E aí, professor, o que a gente faz, né? Bom, quando isso acontece, né, muitos prédios são feitos dessa forma. A gente acaba adicionando, né, sistemas de rigidez extras, né? Então, não sei se vocês já viram, né, mas, por exemplo, os nossos poços de elevadores, eles são um tipo de estrutura que a gente chama de um núcleo rígido, tá? O núcleo rígido é basicamente um grande pilar, né, que ele tem o formato ali de um C enrijecido, tá? E aí ele vai aumentar bastante a rigidez global do prédio. Ou outras coisas que a gente tem que adaptar, pessoal, é utilizar muito sistema de travamento, né? São xamento, né, treliças, né, ou pilares rígidos, né, quando você pega em um pilar parede, ele adiciona bastante rigidez ao pórtico. Aí a gente tem que utilizar esses sistemas. O World Trade Center, pessoal, o primeiro, né, ele tinha lá um núcleo rígido, né, que ele era um sistema de lajes lisas, tá bom? Só que ele tinha também ali núcleos rígidos, tanto para as regiões dos elevadores, só que ele não tinha para a região das escadas. Isso aqui foi um problema muito grande no World Trade Center. Ué, por quê, professor? Porque quando o avião se colidiu, pessoal, contra a estrutura, ele fragilizou as escadas, né? Então, todo mundo que estava acima, né, de onde havia acontecido o impacto, não conseguia descer, né, pelas escadas, porque as escadas foram danificadas, né, infelizmente. Tá? Então, o novo World Trade Center, pessoal, ele botou núcleos rígidos ao redor das escadas e elevadores, dessa forma, né? E as paredes, pessoal, dos núcleos rígidos, eles têm 1 metro, né, de espessura, de concreto. Tá? Então, os novos World Trade Center, né, se você pesquisar lá no Google, eles resistem a impactos de até 5 aviões. Tem que rir para não chorar, né? Mas eles têm uma estrutura muito mais robusta, né? Porque os americanos falaram, derrubou as nossas torres, agora a gente vai fazer maiores, né? Eu visitei, pessoal, lá. Muito bonito, né? Muito legal. Tá? Tem um memorial magnífico lá, né? Vale a pena. Quem puder fazer um dia lá, visita. Tá, então ele tem uma estrutura muito mais robusta, né? Hoje. Tá bom, meus queridos. Então, quando a gente realmente tem, né, a falta das vigas, a gente tem que utilizar outros sistemas ali para auxiliar ali a estabilidade do pórtico. Né? Logicamente, se você aumenta, né, a quantidade de deformação que o prédio deforma, né, você aumenta a instabilidade. A gente vai falar disso na próxima unidade. Mas é um assunto bem bacana. Outra coisa também que não é tão... que também é, de certa forma, uma desvantagem, mas entendida, né? É que necessariamente, pessoal, como a gente vai tirar todas as vigas da laje, a gente precisa aumentar a espessura da laje, faz sentido? Se você tira matéria de um lugar para você resolver o mesmo problema físico, você tem que adicionar matéria em outro lugar da edificação. Tá? Então, o sistema de laje sem vigas, você tira as vigas, só que as espessuras das lajes ficam maiores. Então, no prédio comercial, geralmente, a gente utiliza, para um sistema tradicional, espessuras de laje variando entre 10 e 15 centímetros, né? Quando você tem um sistema de lajes lisas, aí você aumenta de 16 para 21, 25 centímetros, né? A espessura da laje. Né? Então, isso aí aumenta consideravelmente o peso próprio da laje. Tá bom? E a outra coisa, que é a última coisa que a gente vai comentar hoje, né? E que a gente vai avançar no próximo assunto, é exatamente isso. A dificuldade de analisar esses tipos de sistemas. Tá? Então, hoje em dia, quando você tem uma laje apoiada diretamente nos pilares, pessoal, a distribuição de forças, ela é uma distribuição de forças que ela é muito mais imprevisível, né, do que num sistema de laje sobre vigas. Né? Então, a gente tem aí três técnicas aí de avaliar os nossos esforços, e é isso que eu vou falar na aula de hoje para vocês. Tá? Aqui o núcleo rígido que a gente comentou.
aqui o sistema de travamento, né, que a gente pode ter, né? Você pode ter entrelisas, né, xamento, travamento em K, né? Pode também ter diafragmas rígidos, né, que são as nossas pilares paredes, etc. Tem aqui, pessoal, tem um livro. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu não sei se alguém gosta muito de estrutura, né? Será que está aqui as minhas literaturas? Será que está em projetos? Deixa eu ver aqui. Tall Building. Não está aqui. Deve estar em concreto, então? Vamos ver. Será que tem projeto? Calma aí, pessoal, vou achar. Beleza, achei. Tem um livro, pessoal, chamado Dimensionamento de Prédios Altos. Esse dimensionamento é do Sarkisian. Ele é um engenheiro que ele auxiliou a projetar o Burj Khalifa, que é um daqueles prédios mais altos do planeta, tá? E esse livro, pessoal, ele fala de vários tipos de sistemas de travamento, né, de estabilizadores, né, até a própria configuração da estrutura, que pode estar influenciando como que ela vai resistir a ações do vento. É muito bacana. Então, ele mostra, né, tipos de design que você pode utilizar para conseguir fazer, né, com que essa estrutura fique bem alta, né. Então, aqui, gente, esse aqui foi um ensaio que foi feito, é um ensaio chamado túnel de vento. Você faz uma maquete, né, uma escala em miniatura da sua edificação, e aí você bota literalmente turbinas, né, ao redor, e aí você liga as turbinas, né, aí você vê o prédio se comportando com a ação do vento. Então, olha o tamanho da escala, né, a miniatura, né, do Burj Khalifa, né. Né? O prédio ele tem quase 900 metros de altura, né, quase 1 quilômetro, né, enfim. Então, esse livro é legal, né? E aí é legal, gente, que ele pega esse livro, ele explica como que são as ações do vento, né, na estrutura e os tipos de travamento que você pode ter. Aqui só uma última coisa que eu vou comentar, que é interessante, é da geometria, né? Então, isso daqui são as fundações do Burj Khalifa. Foi uma fundação feita em radier estaqueado, né? Tem estaca aí que vai até 90 metros de profundidade, né? É incrível, né? E ele tem o formato dessa rosa aqui, parece uma flor, né? Porque ela auxilia, né, o corte. Olha que interessante. Ela auxilia o corte das ações do vento. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se eu vou achar aqui a foto específica. Aqui, ó. Tá? Então ela auxilia, ó, o corte do vento, né? Interessante isso, né? E aí, consequentemente, isso reduz aí a força de vento, né? Ah, professor, mas se o vento incidir na outra direção aqui, nessa região de tail aqui que ele chama, né? Aí o terceiro, né, funciona como se fosse um tripé, né? Então essa região aqui do prédio fica comprimida, né? É como se fosse um tripé, né? Se você empurra uma, a outra fica comprimida, né? Então isso aqui auxilia na estabilização global do prédio, né? Então muito bacana, eu já dei uma palestra sobre prédios altos, então vale super a pena, né? Falar um pouquinho sobre isso. Aí ele mostra, né, em uma escala aqui dos prédios mais altos do planeta, né? E as formas como que você pode observar, né? Então tem aqui, ó, um número de andares, né? Então você pode ter prédios de até 150 andares, é o tipo de sistema mais indicado para fazer, né? Esse tipo aqui é uma malha, né, de tubos em diagonais, né? Então isso aqui é a forma, teoricamente, né, mais resistente de você conseguir fazer um prédio alto, né? E tem vários tipos de sistemas, ele aborda todos, vale muito a pena. Quem quiser, depois eu compartilho esse livro. Bom, mas voltando aqui na nossa aula, né, por último, né? Gente, essa técnica que eu vou mostrar para vocês, eu não vou calcular com vocês, mas pode ser que algum professor numa outra disciplina, por exemplo, de concreto protendido, peça para vocês calcularem. Então, vou mostrar para vocês como faz, e aí a gente vai fazer um exemplo na grelha, tá? Que a grelha vai ser muito mais interessante. Tá? Bom, pessoal, quando a gente tem um sistema de lajes lisas apoiadas diretamente em pilares, a gente tem duas formas de analisar isso.
A primeira forma é com programas computacionais, tudo bem? Então, no programa computacional, você pode lá utilizar a análise da grelha, você pode utilizar elementos finitos, né? E outras técnicas aí numéricas que vão permitir você fazer a modelagem, tá? E uma vez que você faz a análise, você pega os esforços e dimensiona as armaduras, tá? Mas ainda existe também, pessoal, a norma NBR 6118, ela prescreve que você ainda pode fazer o cálculo das nossas ações utilizando uma técnica chamada técnica dos pórticos equivalentes, né? Ou dos pórticos múltiplos, né? Enfim, tá? Então, essa técnica, pessoal, ela vai consistir basicamente em você traçar as linhas, né, de potenciais pórticos. Observe aqui, né? Então, linhas aqui, ó. O prédio é quadradinho, vou botar aqui direção em X, direção em Y, né? Aí você basicamente pega, em vez de você trabalhar com um problema bidimensional, né, num plano, você transporta isso para um pórtico, né? E aí a técnica é basicamente isso, a gente analisa o pórtico e com os esforços que o pórtico nos dá, a gente depois readapta para jogar eles numa laje. É basicamente isso. Tá? Essa técnica, pessoal, dos pórticos equivalentes, ela é interessante, só que ela é, de certa forma, limitada. Ué, por quê, professor? Porque se os pilares não estiverem alinhados, não dá para fazer. Faz sentido? Então, essa técnica ela é muito restrita, né? Antigamente, né, quando a gente tinha prédios aí, todos os prédios eram mais ou menos uniformes, né? Era por causa disso, porque era a forma que dava para calcular, tá bom? Outra coisa, né? A diferença entre os espaçamentos dos pórticos não pode ultrapassar 30%, né? Então, se um seu pilar está a 10 metros do outro, todos estão na mesma distância, dá para fazer. Agora, se você tem pilares passados a 10 metros, outro a 5 metros, outro a 10 metros, também não dá para fazer. Tá? Outra coisa que também não dá para fazer, né? Vocês estão vendo quantas limitações tem, né? Você não pode fazer essa análise em pórticos que não tem pelo menos três, em prédios que não tem pelo menos 3 pórticos, né? Então, 3 lajes consecutivos, né? Nas duas direções, tá? Beleza? Então, sabendo disso, pessoal, como é que funciona, tá? Vou indicar passinho a passinho aqui. A gente pega o nosso plano da laje, tá? Vai subdividir ele em trechos, tá? Então, vamos desenhar isso que eu acho que é mais fácil. Vamos supor aqui que a gente tenha um prédio simétrico, né? Coisa que a gente quase não observa hoje em dia mais, né? Vamos supor que a gente tem aqui um prédio simétrico. A gente vai fazer esse exemplo aqui na grelha, tá, pessoal? E eu fiz uma simulação no TQS também para vocês, tá? Então, vamos supor que a gente tenha mais ou menos isso daqui. Vamos supor que tenha 5 metros, 5 metros, 5 metros. Tá. Vamos supor que a gente tem uma laje lisa, que é uma laje maciça, e ela está apoiada, pessoal, aqui em 1, 2, 3, 4, em 16 pilares. Pilar P1, pilar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Vamos supor que esses verdinhos aqui são os pilares, P01 até o P16, tá? Vamos supor também, pessoal, que esses pilares sejam quadrados, tá? Vamos supor que eles sejam 30 por 30, tá? Isso daqui facilita aquele quadradinho assim, facilita um bocado, tá? Como a dimensão do prédio numa e na outra direção são iguais, pessoal, e a gente tem pelo menos aí 3 panos de laje e os pilares estão alinhados, eu consigo utilizar a técnica do pórtico equivalente. Tudo bem? Bom, professor, como é que funciona essa técnica? Eu vou fazer apenas em uma direção que vai facilitar, tá? A outra direção é idêntica e o cálculo é basicamente o mesmo. Então, em resumo, é o seguinte, você vai fazer a análise do pórtico, eu vou pegar aqui uma faixa interna. Vamos supor que eu vou pegar aqui pelo comprimento equivalente, né? Vou pegar aquele comprimento de influência. Metade ali do comprimento de cada um, tá? E aqui, pessoal, eu faço uma faixa, ó. Tá bom?
passei essa faixa aqui em laranja. Essa faixa aqui em laranja, pessoal, é como se eu fizesse um corte na minha edificação, e agora eu vou desenhar o pórtico, que seria aquela faixa laranja, ó. Todo mundo está entendendo? Tá? Então aqui aí pode simular ele como se ele estivesse ali engastado. Tá? Tá aqui, pessoal, eu fiz aqui o nosso pórtico equivalente. Tudo bem? Quem quiser simular como se tivesse um travamento lateral aqui, pode, né? Só para o pilar não ficar voando, né? Tá bom? E aí a gente tem, né, logicamente, as cargas aqui atuando. Tá? E aqui o nosso exemplo é simples. Vamos supor que a gente tem uma carga aqui atuando, uma carga pesão, né? Então tem uma carga pesão aqui, K. A carga uniformemente distribuída que vai estar aqui em cima, pessoal, que nem a gente viu lá em laje, né? Ela vai ser o Pzinho, ó. Vai ser o Pzinho, K, que ele vai ser basicamente igual ao Pzão, multiplicado por quem? Por aquele nosso comprimento equivalente, ó. Eu vou ver exatamente a influência de carga que vai estar aqui. Então, L é F. Pronto. Aí a gente pega um problema que ele está numa placa e transforma ele para um problema linear, né? Bacana? Bom, beleza, pessoal. Então a gente já sabe montar o nosso pórtico equivalente, tranquilo. O que eu faço agora? Bom, aqui, meus queridos, a gente vai basicamente pegar os momentos. Pega-se os momentos. Vamos fingir que são esses momentos aqui, né? Opa. Mais ou menos aqui. Tá? Aí o que a gente vai ter, né? A gente vai ter momentos positivos e momentos negativos, né? A gente vai ter aqui, então, por exemplo, um momento positivo. Vou chamar ele de MX. E aqui em cima, um momento negativo, MY. Beleza? Vou pegar esse aqui em cada trecho. MX1, MX2, MX3. E ali também, você vai ter um MY1, MY2. Peguei cada um desses momentos, pessoal. Bom, beleza, pessoal. Peguei todos os momentos do pórtico. Vamos supor agora que eu queira dimensionar, ó. Vamos supor que a gente queira dimensionar este plano de laje aqui, ó. Beleza? Essa aqui é a laje que a gente quer dimensionar. Vou botar aqui a laje 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a L05. É uma laje armada, logicamente, em duas direções. E aí eu quero dimensionar essa laje. Então, beleza. Como que eu dimensiono essa laje agora, né? Bom, para dimensionar a laje, a gente precisa basicamente pegar os momentos que vão estar lá por trechos, né? Ah, verdade, professor. São momentos que vão estar ali por faixa, né? Perfeito. O plano da nossa laje não são 5 metros? 5 metros e 5 metros. Aí o que a nossa norma fala? Ó, como a gente pegou um momento, né? Eu acho que esse momento aqui é um momento, é um emissão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, só para colar aqui rapidinho. É um emissão, tá certo. Uhum. Então deixa eu só trocar aqui. Esse aqui é um emissão, tá? Emissão, emissão, emissão. Emissão, emissão, emissão. Tá? E aí o que acontece, né? Se a gente estiver fazendo, por exemplo, vou fazer aqui só em uma direção, tá? Vou botar aqui direção X por hora. Direção Y é a mesma coisa. A técnica consiste em quê? Você vai pegar aquele plano de laje, e aí a norma fala, ó, você vai dividir aqui em 1/4 da laje, vai ficar uma faixa que a gente vai chamar de faixa externa. Então, vou pegar aqui, ó, 1/4 da laje, 0,25 de LX, tá? Na verdade, é LY, né? Direção, outra direção. Aqui também vai ser 0,25 LY, tá? Esse aqui que é o nosso LY, beleza? E aí a faixa interna. Essa aqui vai ser 0,5 LY, tá? E a gente vai diferenciar a faixa externa e aqui a faixa interna. Beleza? Então, o que a norma fala? Ó, você pega aqueles momentos que a gente havia definido no pórtico, e para você saber exatamente quanto de momento que vai estar aqui, você pega o momento por ele e divide pela faixa, pelo comprimento da faixa. Então, o momento que tiver aqui na faixa, vou botar, por exemplo, momento positivo da faixa externa.
ele vai ser dado por quanto? Ele vai ser o momento lá do pórtico, que a gente havia pegado, dividido ali por 0,25 LY. Tá, então basicamente é isso. Ah, é da faixa interna, professor, mesma coisa. Se eu estiver calculando os momentos positivos, aí eu pego lá o momento X da faixa interna, vai ser o momento lá positivo em X, dividido ali por 0,5 do LY. Tá, aí a gente vai saber exatamente quanto que de momento positivo vai estar ali, depois eu faço a mesma coisa com os momentos negativos. E aí, pessoal, isso aqui eu só estou mostrando para vocês, mas aqui nos slides estão todos mastigadinhos, ó. Aí os valores que a gente vai obter são esses valores aqui, ó. Tá, então eu pego e divido por cada faixa, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, os momentos positivos, a faixa interna. O momento que é calculado aqui, ele vai ser 0,9 daquele momento de X, né? Aquele momentozão que eu peguei lá no pórtico. Fácil, né? As faixas externas também, ó. O momento positivo aqui, ele vai ser adotado por essa equaçãozinha. Tá? Faixa interna também, faixa interna, só que de momentos negativos. Então, basicamente é isso, pessoal. Isso aqui que é a técnica aí dos pórticos equivalentes. Tá? É um pouco confusa, porque você vai ter que fazer isso aqui, um pórtico numa direção, depois você vai fazer um pórtico em outra direção, e aí cada pano de laje você vai ter que dividir entre a direção X e depois a direção Y. Faixa externa, faixa interna. Então, isso aqui consome muito tempo, tá? Muito tempo. Então, hoje em dia, calcular isso aqui à mão é demasiado. E eu, quando estava na faculdade, fiz, né, esse trabalho. Nossa, fiquei 2 semanas calculando. Tá? E esse problema você pode resolver simplesmente com um programa de grelha, né? Muito mais fácil. Tá? Então, tá aqui, ó, gente. Quando você vira a lajezinha e você olha por cima, ó, tá aqui como se fosse a distribuição de momento, né? Então, naquelas regiões próximas aos apoios, né, o momento positivo ele é menor do que no meio do vão, né? O momento positivo é maior. Tá? E aqui, final, quando você vai dimensionar a laje, você já tem exatamente a contribuição dos momentos, ó. Você pegou direitinho o valor dos momentos. Você tem ali o momento por faixa. E aí você calcula como se fosse um elemento. Ó. Você calcula aquela faixa para aquele momento. Aquela região da faixa para aquele momento. Tá? E aí você consegue armar de acordo com cada tamanho de faixa. Então, basicamente é isso, tá, gente? Eu deixei aqui anotado, depois vocês verem direitinho, tá? A mesma coisa para a punção, né? Que você vai pegar ali basicamente a reação, né? Nosso esforço cortante. Aí você só soma nas duas direções. Você soma numa direção e na outra. Você vai ter exatamente o valor ali que você vai utilizar para calcular a força no pilar. Tá? Beleza, meus queridos? Aqui está uma distribuição, né, de detalhamento das nossas lajes sem vigas. A norma ela tem aqui uma distribuição de armadura por faixa também, exatamente conforme a técnica ali do pórtico equivalente. Então, para as faixas externas, né, então mais faixas próximas ali às regiões externas, você tem que usar comprimentos de armadura com essas direções pelo menos, ó, com esses tamanhos. Sendo L, né, o tamanho ali do vão, beleza? Para as faixas internas, perdão, isso aqui é para as barras superiores, né? Barra negativa para barra inferior, ó, ele vai praticamente até toda a região, tá? Quando tiver interrupção, não esquece de botar ali basicamente aquela emenda, né, que a gente viu como calcular na unidade 8. Para as faixas internas, mesma coisa, ó, bem parecido. Bacana, gente. Aqui, gente, está um exemplo que eu fiz no TQS, acho que na aula de hoje não vai dar para mostrar para vocês. Não vou mostrar não, mas eu mostro na próxima aula, tá? Que eu peguei basicamente aquela estrutura que eu falei para vocês. Eu fiz aqui a separação dos pilares e da laje, e eu pedi para o TQS determinar os momentos, ó. E ele realmente, ó, desenha a faixa, ó, tá vendo? Que interessante. Isso daqui é uma análise numérica, né? Então ele faz, ó, as faixas em vermelho são momentos negativos, as faixas em azul são momentos positivos. Isso aqui na direção X, né? Tá? E aí olha o que ele faz, igualzinho o método, ó. Ele separa por faixa, aquele comprimento ali que a gente viu da norma, e dimensiona a armadura para aquela faixa. E aqui é da armadura, ó, detalhado. Essa aqui é a armadura negativa, então ela vai de um ponto até o outro, né, superando aquela distância que a norma fala em relação à faixa. E a armadura positiva da mesma forma. E aqui, ó, gente, que interessante, como é que é ela vista por cima, ó, que bacana. Então, como se a gente tivesse um pano, né, e os pilares tendessem, né, a furar, né? Que legal, né? Então, esse aqui foi o exemplo que eu fiz, ó, que bacana. Na próxima aula, pessoal, me lembre, tá, de mostrar para vocês isso daqui.
Eu vou abrir o modelinho com vocês, aí eu mostro lá, eu rodo para vocês verem, né, que é bem interessante. E você vai ver que vai ter picos, né, de momento ali em cima do apoio, né? Como a gente falou, vai ser aquela região, ó, de plastificação, tá? Aí você tendo basicamente os momentos, né, dá para calcular as armaduras, né? E as reações também, né? Você pega, tipo, de um lado e de outro, né? Você soma, né? E você vai ter a reação, basicamente. As flechas é a mesma coisa, né? Se você for calcular a flecha, você tem que pegar a flecha numa direção, a flecha em outra direção e somar. Tá? Não é bem assim não, tá, gente? Só pra deixar claro, né? Até porque tem uma rigidez da torção aí que a gente tem que considerar, né? Mas era assim que era feito, né, antigamente. Tá? Bom, esse aqui é um exemplo complementar, né? Você não vai precisar fazer, isso aqui não é um dever de casa, tá? Mas quem quiser se aventurar pelo método dos pórticos equivalentes, pessoal, tem lá as resoluções, tem a resolução do Schuch lá, tem um exemplo lá com os resultados. Você pode tentar fazer exatamente esse exemplo em casa. Quem quiser tentar e depois me dá, tá? Eu vou dar aí uns 2 pontos aí, tá? Quem tentar fazer isso aqui. Que é uma atividade extra. Quem quiser faz, me apresenta e eu dou ponto extra, tá? Que aí a gente pode adicionar aí na média quem estiver precisando. Tá? E aí, pessoal, eu concluo a aula aqui por hoje. Acho que está bom, né? A gente viu muita coisa, né? Na aula que vem eu mostro para vocês o exemplo e a gente vê basicamente dimensionamento à punção, que é a última parte dessa unidade. Aí a gente acabou, gente, essa unidade. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Curiosidades, anseios, preocupações? Deixa eu fazer aqui uma chamada rápida. Talciro, Diogo, Willis, João Luiz, João Vitor, Paulo, Priscila, Rodrigo e Vinícius. É isso. Meus queridos, não tem dever de casa hoje. Fantástica sexta-feira para todos vocês. A gente se vê só semana que vem, tá? Não esqueçam de fazer o trabalho de vocês. Semana que vem a gente vai ter outro trabalhinho, né? Praticamente encerra, pessoal. Tá? Aí no semestre passado eu dei uma prova depois da unidade 9, mas eu acho que eu vou dar a unidade 10 antes da prova. Não sei se vai ficar muito cheio para vocês. O que vocês acham? Estamos falando do quê? Rapidinho. Estava falando, Rodrigo, que a gente está para acabar a unidade 9. A gente só vai ver punção. A gente vai ver punção em umas 2 aulas. Né? Então, provavelmente, a gente vai ver a aula do dia 30, a aula do dia 1º. Né? E aí, depois disso, acaba a unidade 9. No semestre passado, eu tinha aplicado a prova depois da unidade 9. Aí, eu não sei se está muito em cima, mas se vocês quiserem, a gente faz a unidade 10 e depois eu aplico a prova para 2 unidades ou faço uma unidade menor, né? Uma prova para cada unidade, talvez fique mais fácil de vocês estudarem. A Priscila também está pedindo, pessoal, para vocês entrarem no chat aí do WhatsApp, para facilitar, né? Criar um grupo aí. Priscila, obrigado, acho que facilita mesmo. Beleza. Que aí vocês podem se comunicar. Acho que vocês ainda estão meio atordoados. Eu vou fazer um comentário lá no Classroom e aí vocês comentam, tá? O que vocês acham? Se a gente faz a prova depois da unidade 9 ou Você se a quer gente... marcar a prova mais ou menos para o início de outubro? Não, eu quero ver se vocês preferem ter outra unidade à prova ou acaba essa unidade e a prova. Tem mais quantas unidades? Tem mais 2 unidades? A 9 e a 10? A gente vai fazer a unidade 10, a 11, a 12 e a 13 ainda. Tá? São unidades bem menores. Você está querendo botar a 10, a 11, a 12, a 13 nas provas? Não. Eu tô querendo fazer a prova P2, a unidade 9 e a 10. Ah, tá. Tá? Então a 9 está acabando agora. A 10, Isso. a 10 dura quanto tempo? Umas 2 semanas? A 10 vão ser 4 aulinhas. É simples, a gente vai ver vento e estabilidade, que são cálculos bem simplificados. Uai, pode botar a prova que é coisa antes do feriado dia 15. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter um feriado? Não acredito. Outubro. É o quê? Outubro tem dia 12, Nossa Senhora Aparecida, que é feriado. E 15 é dia dos professores, mas tem aula normalmente. Ah, não vou tirar folga no meu dia não, gente. Vou dar aula pra vocês mesmo. Tá, tudo Falei, bem. dá pra jogar ela no dia 15, sexta-feira. Aí tem... Dá pra fechar o resto da unidade 10, né? Que é Você acha mais que dá? menorzinha. Acho que dá. É uma unidade bem mais de boinha do que essa aqui que a gente tá vendo. Bem mais de boa. Daqui pra diante as unidades... Porque isso só vai faltar em novembro, né? Então... E aí as unidades daqui pra diante, elas vão tender a ser menores, mais rápidas e mais simples. Não vou E aí mentir, você não. vai passar agora... Você já passou um trabalho agora pro dia 30, né? E você vai passar mais um para entregar no dia da prova. Aí não vai ficar 2 trabalhos e uma prova. Compensa a menção 2. Aí decidem entre vocês o que vocês acham melhor.
Pra mim, tanto faz. Eu acho que, tipo, talvez uma prova com cada unidade seja mais rápida. Vão ter unidades que vão ser juntas e há menos matéria para estudar. Não sei o que vocês acham. Na minha concepção, eu acho válido a prova agora dia 15, Deixa eu para ver fazer aqui. unidade 9 e 10. E um trabalho agora da unidade 9 que você passou e um trabalho da unidade 10 pro dia 15. Deixa eu ver, acho que é factível. Aí só como só o Rodrigo tá opinando, não sei se o pessoal tá opinando também, mas a gente conversa pelo Classroom também. Deixa eu ver o que eu dei aqui no semestre passado. Deixa eu ver como é que ficou a prova P2 aqui. Vamos ver como é que foi a P2. Ó, no semestre passado, eu passei a unidade 9 e 10 mesmo juntas. Tá certo. Então é isso mesmo. Engraçado, eu dei unidade 10 é pilares, deixa eu ver aqui, eu achava que era estabilidade. De qualquer forma, pessoal, vai ser... eu vou ter que dar um jeito das provas serem um pouco mais fáceis, né? Nossa última prova acho que foi um estrago, né? Então, não. É pilares mesmo, tá certo. Então, acho que eu vou ter que dar um jeito aí das provas ficarem um pouco mais tranquilas, né? Senão a gente vai ter um problema. Então, também acho, né? Porque prova de 13 questões, cara. Bom, então, enfim, a gente vai se falando. Então, meus queridos, vou deixar aí para vocês discutirem entre vocês, mas acho que deve ser isso mesmo. Prova unidade de 9 e 10 mesmo, daqui a 2 semanas, 3 semanas mais ou menos. Aí qualquer coisa a gente atrasa, a gente adia, não tem problema, né? Mas é só para vocês se situarem mais ou menos onde é que a gente tá indo, né? Para ninguém viajar durante minha prova, né, Rodrigo? Ou para não dar Prometo gata aí. que não. É só não fazer ela presencial. Pois é, né? O pessoal escapar da minha prova aí, né? Enfim. Tá bom, gente. Bom, boa semana pra vocês. Eu vou interromper aqui formalmente a gravação. Vocês estão liberados, né? Se cuidem.